Preparem-se para uma forte recuperação dos ativos de risco brasileiros. Se há algo que aprendi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira no mercado financeiro, é que os preços dos ativos de risco tendem a retornar à média e atualmente eles estão muito abaixo dessa média, disse Walter Maciel. Nos meus 2 artigos publicados neste espaço em 2023, diz ele, procurei mostrar a grande oportunidade que se apresenta ao Brasil em um momento de reversão parcial da globalização e de perspectiva de preços de commodities sustentados no longo prazo, especialmente os soft commodities. Também destaquei o momento extremamente polarizado pelo qual passa a sociedade brasileira e a necessidade de o governo recém-eleito buscar o centro, pacificando a sociedade com uma agenda que seja fiel à ampla base que o apoiou nas eleições, e não apenas aqueles que estão ligados ao Partido dos Trabalhadores. Outro assunto que já abordei foi a curiosa contradição entre as amplas acusações do governo anterior de negacionismo e o comportamento anticientífico em relação à pandemia e ao meio ambiente, e a atitude do novo governo, apoiado por setores da grande imprensa, de negar a ciência econômica e atacar o Banco Central por cumprir fielmente o seu papel legal de perseguir a meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional. É relevante mencionar que o BC levou os juros de 2% para 13,75% em pleno ciclo eleitoral e está obtendo sucesso em impulsionar a convergência da inflação para a meta ao longo do horizonte, e a meta é de 3,25% para 2023 e de 3% para 2024. Em contraste com as principais economias desenvolvidas e outros países emergentes, até 2022 o Brasil conseguiu reduzir a despesa primária como a proporção do PIB e controlar a inflação. A literatura econômica, os exemplos históricos mostram que de forma inequívoca que a disciplina fiscal e a inflação sob controle levam a um maior crescimento econômico de longo prazo, com menor taxa de desemprego estrutural e maior renda da população. Para a surpresa de muitos, inclusive do autor deste artigo, o início do novo governo foi marcado por um discurso fortemente direcionado à sua base ideológica e não à ampla colisão de forças que foi responsável por sua vitória. Não faltaram críticas contundentes ao Banco Central, inclusive diretamente ao seu presidente, e ameaças de retrocesso em vários avanços institucionais conquistados pela sociedade nos últimos anos, com ampla votação e colaboração do Congresso Nacional. A autonomia do Banco Central, a meta de inflação, o marco do saneamento, a privatização da Eletrobras, as leis das estatais, a política de preço da Petrobras, a possibilidade do BNDES voltar a financiar projetos de retorno duvidoso em países vizinhos e até mesmo ataques diretos ao agronegócio foram questionados e atacados constantemente. Além disso, a PEC elevou em quase 200 bilhões os gastos públicos também, contribuiu para aumentar a incerteza em relação à trajetória da dívida pública. O aumento de incerteza afeta o espírito animal dos investidores, dos empreendedores, reduzindo a propensão de assumir riscos. Infelizmente, em meio a esse contexto de maior insegurança, ocorreram 2 eventos corporativos graves, um com a Americanas e o outro com a Light, que contribuiu para ampliar os riscos sistêmicos. Acabaram prejudicando o mercado de crédito privado, aumentaram os spreads pagos pelas empresas. Isso ocorreu mesmo sem que a taxa Selic tivesse sofrido qualquer aumento e apesar do fechamento das taxas de juros negociadas no mercado futuro. Nos últimos anos, o crescimento significativo de fundos de crédito privado tem disruptado um mercado que era dominado pelos grandes bancos, oferecendo às empresas novas fontes de financiamento com maior flexibilidade e taxas mais atrativas. O governo, a CVM, as agências reguladoras devem agir com firmeza para garantir mais segurança no mercado, especialmente para os pequenos investidores que possuem cotas nos fundos de crédito privado, a fim de garantir que esse mercado continue a crescer e reduzir o custo de captação das empresas. Mesmo diante desse cenário, e apesar do discurso populista e desconectado com a vitória por margem tão estreita em uma eleição na qual 30% dos eleitores anularam o voto ou não compareceram às urnas, acredito que testemunharemos uma forte recuperação dos ativos de risco, que já começou há algumas semanas. Apesar de todas as imperfeições da nossa democracia e da excessiva intervenção do judiciário, que invade não apenas a esfera privada, mas às vezes até mesmo a atribuição de outros poderes, gerando ainda mais insegurança jurídica, o Congresso Nacional hoje desempenha um papel moderador em relação ao Executivo. A população passou por grandes transformações no século XXI, com uma contribuição significativa
da grande recessão ocorrida durante o governo Dilma. Desde 2016, as eleições federais, estaduais e municipais gradualmente têm mudado o perfil dos congressistas, e isso de forma consistente. Isso é algo inédito no Brasil desde a redemocratização, que tem contribuído profundamente para a aprovação de leis e reformas que trouxeram grandes avanços ao país. Nesse contexto, o governo tem enfrentado uma forte reação contrária a todas as medidas que, nas palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, representam retrocessos. Propostas como a retirada da autonomia do Banco Central, reestatização da Eletrobras, foram prontamente rejeitadas pelos presidentes do Senado e da Câmara. Além disso, o decreto que reverteu o marco do saneamento, que nos últimos 2 anos atraiu grandes investimentos privados para o setor pela primeira vez em décadas, foi imediatamente suspenso. Eu diria, de forma mais clara, jogado na lata do lixo. O Brasil se tornou uma potência agrícola, está prestes a se consolidar como um grande exportador de petróleo devido ao avanço da produção do pré-sal. Além disso, possui um dos maiores mercados locais de consumo e tem sido um exemplo no combate à inflação, que afetou quase todas as economias relevantes do planeta. O país também possui um mercado de capitais desenvolvido, que passou por democratização no acesso a produtos de qualidade e por financial deepening. Além disso, representa saldos comerciais crescentes e sustentáveis no longo prazo. Há uma fragilidade fiscal evidente. A presidente Dilma assumiu o país com uma dívida equivalente a 50% do PIB e, quando deixou o cargo, estava em 70%, com trajetória crescente e descontrolada. Apesar dos esforços do ajuste fiscal nos 2 governos que a sucederam, nossa dívida ainda está 20 pontos percentuais acima da média dos nossos pares emergentes. A solução dessa fragilidade seria o gatilho para uma forte reprecificação do risco Brasil. O teto de gastos foi de extrema importância durante o governo Temer para controlar a dívida pública em um momento crítico que havia a clara percepção do descontrole. No entanto, demonstrou-se menos efetivo durante períodos de maior crescimento econômico e excessivamente restritivo durante os períodos de estagnação. Isso acabou comprometendo investimentos em setores essenciais, como saúde e educação. Diante desse contexto, tornou-se necessário criar um novo arcabouço fiscal. Apesar de suas limitações e imperfeições, o plano proposto pelo ministro Fernando Haddad nos surpreendeu positivamente. Olha, muita gente ficou surpreso com o plano fiscal apresentado pelo ministro Haddad, construído com a parceria da ministra Simone Tebet. Caso o governo siga rigorosamente o novo arcabouço, poderá reduzir significativamente as despesas, chegando a níveis muito abaixo da média observada nos 4 mandatos do PT e compatíveis com o período mais recente do país. Isso seria o suficiente para estabilizar a relação dívida-PIB nos próximos anos, com uma trajetória decrescente a longo prazo. O Congresso desempenha um papel importante ao propor uma série de medidas que fortalecem a ampliação e as penalidades do governo caso as metas de gastos sejam desrespeitadas. Isso é muito importante. Esse foi um belíssimo trabalho feito no Congresso Nacional. Essa mudança de percepção, gradualmente, o mercado vai começar a perceber, vai começar a ter, e a confiança vai começar a retornar e veremos em breve uma significativa redução da taxa Selic, que atualmente está em níveis elevados para reforçar o processo de ancoragem das expectativas. A média de juros reais sobre a dívida bruta nos últimos 20 anos, um período economicamente turbulento, foi de 3,8%, considerando que, devido ao nível atual de endividamento, o mercado exigiria um prêmio um pouco maior, na casa de 5%. Claramente há um grande prêmio a ser capturado nos juros futuros e nos títulos de Tesouro Nacional indexados à inflação. Além disso, o real se beneficiará, considerando que nos últimos 3 anos nossa moeda se desvalorizou em relação aos termos de troca. É possível imaginar facilmente uma taxa de câmbio na casa dos R$ 4,50. Olhando o PL das empresas na Bolsa, vemos que a Bolsa brasileira está barata. Se há algo que aprendi ao longo dos meus 30 anos de carreira no mercado financeiro é que os preços dos ativos de risco tendem a retornar à média e atualmente estão muito abaixo dessa média. Além disso, em momentos de profundo pessimismo, devemos estar dispostos a assumir mais riscos, assim como devemos ser capazes de realizar ganhos no momento de euforia, embora isso seja ainda mais difícil. Agora que os riscos parecem estar se dissipando, é hora de sair dos investimentos de renda fixa e aumentar gradualmente a exposição em renda variável.
O investidor que decidir esperar até que esse cenário de melhora se torne consenso, certamente vai correr o risco de entrar no mercado no final da festa, como é tão comum para a grande maioria dos investidores. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!